Olá, pessoal! Nessa aula eu vou ensinar para vocês o que é um encaixe par, misto e único. Eu preciso fundamentar essa teoria com vocês para que vocês entendam como fazer isso no Audaces. O que eu vou fazer dentro do Audaces Encaixe para poder atender a esses requisitos da classificação do encaixe quanto à modelagem. Essa é mais uma teoria que vem do livro Tecnologia do Vestuário, do Mário de Araújo, que é um professor da Faculdade do Minho, lá de Portugal. Então, vamos para o vídeo, que hoje eu vou mostrar para vocês o que é encaixe par, único e misto. Bem, agora nós vamos começar a entender um pouco sobre a classificação dos riscos quanto ao encaixe. Nesse vídeo, eu vou mostrar a definição de modelo, definição de molde, definição de modelagem, para nós podermos entender alguns conceitos. E aí eu vou entrar no que é o encaixe único, o que é o encaixe par e o encaixe misto, que na verdade são as classificações do encaixe quanto à modelagem, segundo o livro Tecnologia de Vestuário do Mário de Araújo, professor lá da Faculdade do Minho. Então, vamos começar a definição sobre modelagem. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam, quando eu falar modelo, o que é o modelo. O modelo é a roupa em si, como vocês estão vendo aí. É uma camiseta feminina, é uma camisa esporte, é uma calça, é uma bermuda. Isso é o modelo, certo? A modelagem é o conjunto das formas bidimensionais que serão cortadas no tecido para então serem costuradas e criando assim a peça do modelo. Então, o que eu tenho? O modelo é a roupa em si e a modelagem é o conjunto de moldes, correto? E o molde, o que é? É cada parte da minha modelagem. Isso é muito importante para as próximas definições que nós vamos fazer, porque às vezes as pessoas acham que modelo, modelagem, molde confunde. Então, quando eu falar modelagem, eu estou falando de todas as partes, todos os moldes que compõem aquela modelagem que vai ser usada para criar aquele modelo, correto? Então, aqui, ó, eu quero que vocês entendam outro conceito: molde simétrico e molde assimétrico. O molde simétrico é aquele que tem os dois lados iguais e pode ser construído pela metade e depois desdobrado para termos um molde inteiro. Então, aqui ó, eu tenho o exemplo das costas. Ela é simétrica. Quando eu traço essa linha no meio, que a gente chama de linha de simetria, ela é igual dos dois lados. Então, ele é chamado de molde simétrico. Agora, o molde assimétrico é aquele que apresenta a diferença entre os dois lados. E não dá para construir ele pela metade, tem que fazer ele inteiro. Como é o caso aqui da frente. Ó, eu traço aquela linha ali na metade e os dois lados, o esquerdo e o direito, não são iguais. Correto? Agora, o que é a modelagem simétrica? A modelagem simétrica é aquela que todas as suas partes, ou a maioria delas, são pares, tem uma do lado esquerdo e uma do lado direito. E dessa forma ela pode ser encaixada pela metade. Depois vai ser cortada num tecido dobrado, num tecido fazendo par, e quando você cortar essas duas folhas, você vai ter a peça inteira. E aí, como exemplo, eu gosto de pegar a calça. Então, aqui eu tenho o modelo da calça, que você vai ver que todos os moldes que compõem a calça são em pares. Olha aqui, ó, nessa imagem fica bem claro. Ó. Eu tenho aqui a frente da calça, e aí eu tenho uma frente esquerda, uma frente direita, um espelho esquerdo, um espelho direito, um forro do bolso esquerdo, um forro do bolso direito. No traseiro, nas costas, eu tenho uma costa esquerda, uma costa direita, um bolso esquerdo, um bolso direito, uma pala esquerda, uma pala direita. Dessa forma, eu posso cortar essa peça pela metade. Uma frente, uma costa, um forro, um espelho, um bolso e uma pala é metade de uma calça. Então, ela está riscada meia vez, ela está encaixada meia vez. E aí, na hora de cortar, eu não posso cortar em cima de uma folha, eu tenho que cortar em cima de duas. Fazendo o quê? Fazendo fazendo uma de frente com a outra. Agora, ela também pode ser encaixada inteira. Olha aí eu tenho a calça inteira, eu tenho um par de frente, um par de costa, um par de bolso, um par de forro de bolso, um par de espelho, um par de pala. Só que quando eu corto desse jeito, eu tenho que tomar cuidado para que ela faça par. Ela esteja ali, ó, a frente está uma de frente para a outra, esteja uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito, senão vão sair duas peças para o mesmo lado.
Já agora, a modelagem assimétrica é aquela em que os moldes ou alguns moldes mais significativos não são pares e, por isso, a modelagem precisa ser encaixada inteira para depois ser cortada e aí ser cortada normalmente em uma única folha de tecido. Correto? Aí eu tenho aqui o exemplo da camisa esporte. Eu pego aqui esse modelo da camisa esporte e vejo, ó, eu tenho realmente um par de frentes, eu tenho um par de mangas, eu tenho duas golas e dois pés de gola. Então, até agora, ela seria uma peça simétrica, mas eu tenho um bolso só. Só tenho o bolso de um lado. E se eu for para as costas, aí fica mais evidente, porque eu tenho um par de palas, mas só tenho uma costa. Então, por causa das costas e do bolso, essa camisa é um modelo assimétrico, é uma modelagem assimétrica. Tá certo? Porque não tem todas as partes divididas em esquerda e direita. Vai ser sempre isso? Não. Por exemplo, eu poderia ter um modelo em que as costas fossem partidas e ele tivesse dois bolsos. As costas fossem cortadas, as costas fossem um par, né? Uma para o lado esquerdo, uma para o lado direito. Então, assim, não quer dizer que toda a camisa vai ser assimétrica e nem que toda a calça vai ser simétrica. Vai ter que analisar a cada modelo e olhar as modelagens, tá certo? Então, agora eu tenho aqui, ó, a modelagem assimétrica riscada uma vez. Então, tem ali, ó, as frentes, aí fazendo esquerda e direita. Ó, a manga eu só botei uma, tá faltando aqui. Tinha que ter um par de mangas aqui, ó. A manga tá faltando aqui, eu acabei esquecendo de botar no desenho. Mas teria que ter um par de mangas, um par de golas. Então, tem que riscar a modelagem o quê? Inteira. E agora, agora vamos entrar na classificação dos riscos quanto à modelagem. A primeira classificação é o encaixe único. O encaixe único, os encaixes únicos são aqueles em que todos os tamanhos da grade aparecem riscados inteiros. Nesse caso, podemos utilizar tanto modelos simétricos quanto assimétricos. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, uma calça, e aí você vai ver que aqui está inteira, lá um par de frente, um par de costas, um par de bolso, um par de espelho, um par de pala. Aqui tem outro tamanho, ó, olha lá, um par de frente, um par de costas, um par de bolso, um par de espelho, um par de pala. Do rosa agora, um par de frente, um par de costa, um par de espelho, um par de bolso. Então aqui, ó, eu tenho a peça riscada inteira, todas as partes da modelagem inteira. Aqui eu tenho um outro encaixe único agora de um modelo assimétrico, de uma modelagem assimétrica, que é o que? A camisa. Eu tenho lá frente, costa, tá vendo? Tudo riscado inteiro. Cada cor é um tamanho. Agora, já o encaixe par são aqueles em que todos os tamanhos são riscados pela metade, riscado meia vez. E aí tem que ser uma modelagem simétrica. Olha só, aqui eu tenho um encaixe de calça. Você vai ver, ó, o amarelo só tem metade, uma pala, uma costa, um bolso, um espelho. O azul a mesma coisa, só tem metade da calça riscada. O rosa também só tem metade da calça riscada. E esse nude aqui, sei lá qual é o nome dessa cor, também só tem metade de uma calça riscada. Então eu tenho um único, todos os tamanhos são riscados inteiros. Então é 1P, 2M, 1G, 1,36, 2,38, 3, são sempre números inteiros. A grade. No par, todas as peças são meia vez. Então, é meio 36, meio 38, meio 40, meio 42. É meio P, meio M, meio G. E aí, para poder riscar esse meio, só pode ser na modelagem simétrica. E por último, mas não menos importante, eu tenho o encaixe misto. O encaixe misto já é aquele que mistura. Mistura o quê? Ora vai ter tamanhos riscados inteiros e ora vai ter tamanhos riscados pela metade do mesmo modelo. Entendeu? Vai ter um modelo encaixado ali e esse modelo vai ser vai ter hora que ele vai aparecer tamanhos dele inteiro, hora vai aparecer tamanho dele pela metade. E aí o que que vai acontecer? Eu vou poder só utilizar modelagem simétrica, porque a modelagem simétrica é a única que pode ser riscada tanto inteira quanto pela metade. Tá certo? Então, na hora de fazer o encaixe misto e o encaixe par, só modelagem simétrica. Na hora de fazer o encaixe único, modelagem simétrica ou assimétrica, tanto faz. E aqui eu tenho um exemplo, ó.
Olha o que eu tenho aqui, meio tamanho amarelo, que é um 36. Já aqui no tamanho azul, que é o 38, eu tenho um inteiro, olha lá, um par de frente, um par de costas, tudo direitinho. Esse rosa aqui é meio de novo, meio 40. E esse 42 é uma vez. Então, aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho meio, meio, 1. Então, aí eu tenho ora tamanhos riscados inteiros e ora tamanhos riscados pela metade. Isso é o risco misto. E aí fecha a classificação dos encaixes quanto à modelagem, que se dividem em único, que também pode ser chamado de ímpar, tá? Tem gente que chama o encaixe único de ímpar. Eu tenho o par e o misto. Único, todos os tamanhos riscados riscados inteiro. Misto, par, todos os tamanhos riscados pela metade. E misto, eu vou ter ora tamanhos riscados inteiros e ora tamanhos riscados pela metade. Tá certo? Muito legal essa classificação, porque ajuda na hora do planejamento e vai influenciar no encaixe. Então, o encaixe par e misto ajuda o planejador a fazer o melhor planejamento da sua grade, e é muito legal que aí você tem que passar agora isso para o Audaces. E é isso, vai ser o assunto da nossa próxima aula. Como é que eu faço um encaixe par, único e misto no Audaces Encaixe? Não perca a nossa próxima videoaula, espero vocês lá. Um forte abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.